TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso metrô esportivo. E aí, você já se acostumou com o nosso novo horário, 17h30? É legal, né? Horário bom, 17h30 às 18 horas. A turma que ainda está no trânsito, quando chega em casa, pode assistir pelo YouTube, sem trauma, sem nenhum problema. O importante, na realidade, é que você esteja aqui conosco, que participe conosco. Também depois de 8 anos, naquele horário das 13 horas, né, quando se muda, toda mudança, ela às vezes é meio que, né? Pô, mudou, coisa e tal, o horário, mas faz parte, pessoal. A grade pediu, a TV pediu, a grade, no caso, desse horário de 13, então nós viemos às 17h30 até às 18 horas, mas, vou reafirmar, tenho certeza que vocês mesmos irão se acostumar com esse novo horário aqui. Mas, independentemente do horário, se fosse meia-noite, 5 da manhã, ele estaria aqui do mesmo jeito, viu, Anselmo? Porque ele acorda cedo, ele dorme pouco, ele é um cara que não tem sono. A hora que você disser, amigo, estou aqui, grande Ricardo Fonseca, Ricardo Batata. Prazer enorme tê-lo aqui. Quem está feliz da vida, porque hoje está aqui conosco nesse período da tarde, é Anselmo. Ele disse que estava com muita saudade sua, já que quem está fazendo o programa da tarde é Maico, mas Anselmo disse, pô, bicho, eu estou pensando em falar com o Roberto. Roberto é o empresário, que é o diretor da empresa, trocar o horário, porque eu não posso ficar sem a companhia de Ricardo Batata. Eu digo, rapaz, o amor é lindo, flui bem. Ricardo, boa tarde, prazer enorme tê-lo aqui novamente, amigo. Bom happy hour, Pedro Neto, bom happy hour, Anselmo, bom happy hour aos amigos que curtem a Metropolitana. Maravilha, Ricardo. Amanhã nós teremos o início, no caso, do campeonato estadual. 2 jogos amanhã, Nazarenão, em Goianinha, Santa Cruz de Potiguar de Mossoró, Estádio Arena Rochão, teremos América e Baraunas. O que esperar desses 2 jogos? Eu quero que você comece falando sobre o jogo do Santa Cruz de Potiguar no Nazarenão, Ricardo. É um campo que eu já joguei muitas vezes lá. Eu joguei não, né? Eu fui treinador lá. O gramado, não sei se continua ainda nas condições boas que tinha, Pedro. Lá a bola rola, entendeu? Eu acredito que é um jogo que as forças se equiparem. É uma tendência para a coluna do meio, porque um já vem de boa campanha do ano passado e o outro também precisa mostrar poderio. Então eu cavaria uma coluna do meio nesse jogo, Pedro. Ricardo, Nazarenão foi reformado numa parceria com Santa Cruz, com a Prefeitura de Goianinha. Foi feita uma parceria e foi totalmente renovado, gramado, deram uma mexida na iluminação, muito embora o jogo amanhã seja às 15 horas, tá? Mas dizem que o campo está muito bonitinho, está muito bonzinho. Deram uma pintura, deram uma melhorada nos vestiários, tudo. Isso é muito bom, né, Ricardo? É importante porque o Nazarenão, inclusive, foi casa do América em 2011, 2012, né, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. O problema lá, Pedro Neto, nesse horário é a hipertremia, né? É o superaquecimento localizado no campo. Isso pode prejudicar os times que, já que estão em coação, em começo de temporada, podem sentir no segundo tempo. Então, vai caber a vitória ao time que melhor aproveitar o somatório dos 2 tempos. Em relação a América e Baraunas, o que dizer? A desconfiança do torcedor rubro é muito grande. A cobrança é maior ainda. E aí, o que dizer para o torcedor americano, Ricardo? O jogo é lá no Rochão, né? Lá no Rochão, amigo. O América conhece já o seu centro de treinamento, então tem noção dos espaços do campo. Como o América obteve 2 vitórias contra times sub-20, então essa amostragem não é a ideal. Portanto, Pedro Neto, a torcida que já está desconfiada com a sua SAF, acho que é a seguinte conclusão também, Pedro Neto. Existe SAF de time de série A, B, C e D.
Eu acho que isso fica bem claro. Então, o América vai ter que contornar toda essa discussão, toda essa desconfiança que se está com a SAF, que ela está presente, e consignar uma vitória, sob pena de, se não o fizer, a lenha vai comer, Fernando. Eu acredito, Ricardo, que se o América não conquistar uma vitória, o técnico Lestor Júnior terá problemas, né? Já no início da temporada, muito embora eu diariamente faça defesa aqui do Leston e tenho meus motivos para fazer, como por exemplo, se você não der, Ricardo, um material bom para um pedreiro construir uma casa, amigo, por melhor que ele seja, essa casa não será bem construída, Ricardo. Sem dúvida nenhuma. O futebol é feito dessa situação, Fernando. Você tem que lapidar um time, você tem que dar material que, ao construir, você consiga edificar. Os maçons burlam a pedra bruta para ela ficar bem posta em qualquer lugar. O time de futebol é a mesma coisa. Você tem que burlar a pedra bruta que lhe dão para consignar as vitórias. É a mesma coisa, Fernando. Ricardo, que dizer para o torcedor americano sobre Ricardo Bueno? Ricardo Bueno chegou em junho do ano passado como a solução para os problemas do América na Série D. No meu entendimento, ele teve um gesto digno, um gesto muito correto que poucos teriam. Quando contratado e perguntado a ele se ele jogaria, ele falou: não, eu estou me recuperando de uma contusão. Foi muito honesto. E não conseguiu se recuperar. Tanto é assim que jogou, se não me engano, apenas 2 partidas e poucos minutos nessas partidas. Teve 5 meses agora para se recuperar. Dizem que se recuperou, tanto é que estava jogando. Mas, nos últimos 10 dias, voltou a ter problema novo de contusão. Segundo informações, ele vai para o jogo amanhã. Mas aí vem aquela dúvida, Ricardo. Será que o Bueno está apto a jogar uma partida inteira, Ricardo? Pedro Neto, aí a gente tem que saber diferenciar o que se trata uma contusão e o que se trata uma lesão. A lesão é algo mais grave. A contusão é algo que você pode levar a um traumatismo e ficar incapacitado de jogar por um breve tempo. Já a lesão, Pedro Neto, ela pode já indicar um período grande de afastamento dentro dos campos. Tem que se saber que lesão é essa, entendeu? Tem a lesão muscular, a lesão articular, tem um bocado de situações que impedem o jogador de exercer o seu ofício. Honesto o jogador foi. Eu tenho visto muito isso. Uma vez lá no América, o lateral direito Ricardo, que veio lá do Rio Grande do Sul, eu sei da situação dele porque eu era o chefe da musculação do América e via a minha sala ficava ao lado da sala de Meterlink. E eu via os jogadores lá com as suas lesões. Existem lesões que são incapacitantes para a prática do futebol. Ela vai e volta. Eu acho que, para ficar bem claro, dar uma opinião bem clara, presidente, eu precisaria saber qual foi a lesão que esse jogador teve. Pois é, Ricardo, esse é o problema. Outro detalhe, Luigi, a mesma coisa, só que Luigi não era um problema de contusão, não era um problema clínico, era um problema físico. Ele não conseguia, fisicamente falando, chegar no mesmo nível dos seus companheiros. 5 meses agora. Será que o Luigi também, Ricardo, pode continuar tendo problemas, até porque já não é mais nenhum garoto, está beirando aí os 30 anos, ou você acredita que esses 5 meses que ele passou para se recuperar seja tempo suficiente para que ele tenha conseguido essa recuperação, Ricardo? Para deixar bem claro para o nosso telespectador, o ápice da forma física do jogador é aos 30 anos. Depois dali, se ele não se cuidar, ele ainda pode levar uma vida de atleta, mas o ápice é aos 30 anos. O condicionamento físico tem 2 aspectos fundamentais. O condicionamento aeróbio e anaeróbio. O que é o aeróbio? Existe equilíbrio entre consumo e absorção de oxigênio, ou seja, aquele cara que pode correr 5 mil, 10 mil metros e conseguir fazê-lo. E o anaeróbio, existe débito entre o consumo e a absorção, ou seja, aquele pique de 100 metros. O jogador tem que dar, às vezes, 5, 6, 7, 8, 9 piques e aguentar. Se o jogador, existe
testes estandardizados que avaliam esse tipo de situação. Se o jogador não conseguir oferir essas duas resistências, ele não pode jogar futebol, porque as duas são exigidas ao máximo na prática do futebol. Esse é o condicionamento físico, fora os condicionamentos das valências físicas necessárias para praticar o desporto. Se o jogador não conseguir isso, então vá fazer outra profissão. É verdade. Ricardo, para finalizar contigo hoje, quando nós falamos em campeonatos, amanhã nós teremos o início de vários campeonatos. Carioca, Mineiro, Baiano, Potiguar, vários campeonatos começam amanhã. Porém, os grandes clubes de futebol brasileiro, como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza, São Paulo, esses clubes todos estão nos Estados Unidos, onde participam todos os anos, no início de temporada, de torneios lá nos Estados Unidos. E aí, esses clubes colocam equipes para disputar o campeonato estadual, as primeiras rodadas, equipes sub-20, sub-23, e por aí vai. Aí eu te pergunto, qual é o atrativo de um campeonato desse? Como chamar o torcedor para ir a campo sem as principais estrelas, Ricardo? Agora eu pergunto, Pedro Neto, como é que as redes de televisão pagam essas transmissões com esses times que, sinceramente, não trazem atrativo nenhum para quem está assistindo? Isso é uma falta de consideração com o público, entendeu? Eu considero até um esbanjamento dessas equipes fazerem esse tipo de situação. Eu, particularmente, não gosto. Sei que eles têm um planejamento, que eles cumprem à risca esse planejamento, mas cá para nós, eu estou assistindo. Eu sou o telespectador que está assistindo para comentar. Aí, Pedro Neto, não vejo vantagem alguma. Outra coisa, Pedro Neto, existem os títeres, existem a pessoa que manipula tudo, entendeu? Como se fosse usando aquele pauzinho, né? E os títeres são manobrados. Existe muita gente que manobra os títeres da imprensa para tomar proveito. Só espero que esses títeres que manobram a imprensa saiam do futebol, porque eles são o mal do futebol. Ricardo, você tocou num assunto que eu gostaria de ouvi-lo também em relação ao seguinte. Nós temos clubes que são cobiçados, seus jogadores, no mundo inteiro. Porém, vou dar o exemplo do Rio Grande do Norte. Nós teremos o campeonato estadual com um canal de TV aberta, um canal de TV fechado e um canal de streaming. Pasme, Ricardo, pasme. Os clubes não sabem até hoje qual o valor negociado nessas três plataformas, quanto se custa. Se sabe por intermédio da imprensa da TV aberta, só o valor. Mas, canal fechado e streaming, ninguém sabe valores. Ô Ricardo, vem cá, como é que eu sou o protagonista de um negócio? Eu, clube, meus jogadores, tanto é assim que são eles que recebem o direito de imagem, porém, me tratam como coadjuvante, me deixando sempre a ser o último a saber das coisas, o marido traído, como nós chamamos. E aí, as federações, aí eu englobo todas, que são nada mais do que as que, digamos assim, são indicadas pela CBF para não perder o status e mandar nos clubes, simplesmente se sentem as donas dos campeonatos e ditam as regras e dizem como fazer e acontecer quando, sem os clubes, sem os jogadores, não haveria campeonato, Ricardo. Não está invertida essa situação, não, Ricardo? Espera aí um pouquinho. Peraí. Quando haverá transmissão de televisão, a Mater tem que chamar a mesa de negociação quem? Ela tem que chamar o sindicato dos jogadores, um representante de cada clube para negociar o direito de arena. O jogador tem o direito de, não, esse valor
de arena eu não quero, não concordo. Ou seja, é uma reunião de todos os interessados, entendeu? Que vão perceber a parte dessa transmissão. Ou seja, quem vai transmitir vai ter as suas benesses pela mídia. Então, ela que vai transmitir, que tem os direitos, tem que negociar com todos os envolvidos no processo. Não existe esse negócio de ter só um que se beneficia. Isso aí não existe em canto nenhum do mundo, Pedro Neto. Tu trabalha na mídia, Pedro Neto. Tu é um repórter conhecido, um jornalista conhecido. Não é assim? Sim, é o que eu acabei de dizer e te perguntar ao mesmo tempo. A situação não está invertida, não? O protagonista não está sendo tratado como coadjuvante, não, Ricardo? Claro que sim, Pedro Neto. É por isso que eu fiz essas abordagens para as pessoas verificarem em loco quais são os segmentos envolvidos. E nessa ordenação, a gente não está vendo isso. Ou tá? Não, ninguém vê isso hora nenhuma. Federação chega e diz, estou negociando o campeonato, negociei por R$1, os clubes não dizem nada. Negociei por R$1 milhão, os clubes não dizem nada. Não vendi o campeonato, os clubes não dizem nada. Aliás, os clubes quando vêm a serem sabedores, Ricardo, geralmente são sabedores pela imprensa, Ricardo. Outra coisa, eu não sei se você tem visto comumente na imprensa, Bernardo, existem até sindicatos de jogadores que entram na justiça contra quem transmite os jogos por não concordar, entendeu, com os valores oferecidos aos atletas. Tu já viu isso, Bernardo? Já vi sim, já. Então, mais um motivo de estar havendo um ruído na comunicação. A gente aprende isso no jornalismo, ruído de comunicação. Tá, aí eu te pergunto, como resolver essa situação, Ricardo? Porque a FIFA diz que se algum clube for a justiça comum, é penalizada. Se você leva um caso desse ao STJD, o STJD, todos os auditores são indicados pelos presidentes, pelos amigos do presidente, de federações, de CBF e tudo, então você já tem ideia, noção de como é o julgamento no STJD em relação a isso, caso esse assunto fosse abordado, fosse levado para lá. Aí eu te pergunto, como resolver esse impasse? Eu, como um acadêmico de história, digo o seguinte, Maquiavel, o príncipe das trevas, dizia o seguinte, não interessam os meios para se atingir os fins. Onde o vil metal baila em tudo, o homem toma atitudes indevidas. A FIFA, Federal International Football Association, é um centro de benesses, entendeu? De várias pessoas. Essa medida de impedir a lei de tomar atitude contra todo tipo de situação indevida simplesmente cria um nicho para, nesse nicho, as pessoas interessadas que têm poder se fartarem. É muito complicado, muito complexo na realidade, porque o que você falou é muito verdadeiro. Os protagonistas são os jogadores. Terminou o campeonato, quanto foi que deu? Deu R$50 mil para cada clube. Divide isso aí, deu R$1 para cada jogador. O jogador pode dizer, não, meu amigo, eu não autorizei vender minha imagem por este valor, não. E aí, Ricardo, como é que fica? É um risco que quem tem o poder da transmissão corre, dos jogadores protestarem. A gente tem visto isso várias vezes na imprensa ser ventilado. Pois é, amigo, é bem complicado. Ricardo, para finalizar com você, Botafogo perdeu o treinador, Botafogo perdeu o Luiz Henrique, Botafogo perdeu o Almada. A pergunta, o Botafogo, acredita você, ficará mais fragilizado neste início de 2025 ou pode repor com jogadores à altura? Tu sabes qual é a causa disso, Pedro Neto? A boa campanha. Não, a causa dessa perda de jogadores que está acontecendo paulatinamente é o não pagamento do bicho, dos títulos. Os jogadores estão com esses pagamentos, estão revoltados, entendeu? E se não houver do John Textor a sensibilidade de dar o prêmio devido a quem
tem direito, essa SAF a gente sabe o que vai acontecer. É muito complicado, cara, muito complicado mesmo, mas é o futebol. E finalizo mesmo contigo hoje te perguntando o seguinte: esse horário das 17h30 no nosso metrô esportivo, para você tá bom, tá ruim, tá ótimo, tá péssimo, você gostou? O que você me diz sobre isso, Ricardo? Meu amigo, para falar do que eu gosto, pode ser até de madrugada. Eu vou estar aqui de prontidão, dizendo afirmativo e operante sempre, forever. Como diz os fuzileiros, os marines norte-americanos, Semper Fi. Eu sei que você gosta muito do Michael, mas estou notando seu semblante bem melhor hoje, porque é Anselmo que está aqui, né? É porque esse rapaz é o Magic Anselmo, é o rei dos efeitos especiais. Agora mesmo a gente estava com alguns imbróglios para a transmissão e ele, com a sua magia, conseguiu sanar o imbróglio. Verdade. Amigo, um grande abraço, um ótimo restinho do final de semana e segunda-feira você estará de volta aqui para falarmos mais sobre futebol e principalmente sobre a rodada do Campeonato Estadual, tá bom, Ricardo? Pedro Neto, obrigado, sempre digo obrigado pelas oportunidades que tu me dá e você tentar corresponder a essa confiança que tu me dás. Grande abraço. Valeu, Ricardo, grande abraço. E a todos vocês que estão aqui conosco, né, o pessoal que, embora tenhamos mudado o horário, mas estão por aqui. Meu amigo Jailton, parabéns, Pedro, o horário para mim depende, gosto do programa, legal, Jailton. Avandir Prachetes está aqui também. Meu amigo Euclides, grande Euclides, eu encontrei com o Euclides aonde? Na feira, rapaz, domingo, foi, tava lá. Jackson Nunes, valeu Jackson, um abraço. Marcelo lá em João Câmara está aqui também, o Guigui Guilherme, um abraço meu amigo. Bosco Afonso, valeu Bosco. Fátima lá em São Gonçalo, Fátima, um beijo para você, muito obrigado pela audiência, viu? Kátia Cristina lá na Zona Norte, Pedro, a hora que for eu tô com vocês aí. Ô, Kátia, beijo, muito obrigado. Drimoura está lá em Portugal também, pois que pôs. Você quer deixar um recadinho? Quer participar? Entre em contato comigo, 999-81-1589. Esse telefone é meu, tá? 999-81-1589. Meu WhatsApp também. Deixa teu recado que eu faço questão de te adicionar aqui aos meus grupos, tá bom? Carlinhos Fotógrafo e Marcos Brito na Cidade da Esperança. Marisa, minha eterna secretária lá da diretoria do Nordestão, também está aqui. Muito obrigado, Marisa. O Alex está aqui também, o Roberto lá na Lagoa Seca, valeu Roberto, Ricardo lá na Esterbon, grande Ricardão, um abraço para você meu irmão, Rodolfo, valeu Rodolfo, um abraço, meu amigo Fred está aqui também, Dido Costa, valeu Dido, Dorielo rapaz, torcedor do ABC, valeu Dorielo, um abraço para você também, João lá em João Câmara, valeu João, um abraço. Meu amigo Tomás Sena em Macaíba, Tomate em Macaíba, meu amigo Francel, grande Francel, um abração. Orlando Caldas, ex-presidente do Alecrim. A todos vocês que estiveram conosco, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho, terminando agora o Metrô Esportivo, começa o Nordeste News. É com a Lana hoje, Selmo? Com a Lana, tá? Às 18 horas em ponto, terminou o nosso programa, começa o Nordeste News, programa que eu também participo. Daqui a pouquinho eu estarei de volta aqui com o pessoal do Nordeste News. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos de volta a partir das 17h30. Até lá! TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.